Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas e essa é a aula número 7 de nossa série de vídeos sobre o nazismo, o fascismo e os regimes totalitários. Na aula de hoje vamos reforçar algumas das principais características dos governos fascistas. Pedimos desculpa pela repetição de algumas ideias, mas esse procedimento é necessário para que você compreenda adequadamente o contexto histórico que permitiu o desenvolvimento e fortalecimento dos regimes totalitários de direita. Lembre-se, toda vez que eu falar regimes totalitários de direita, estarei fazendo referência principalmente ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. Os governos fascistas foram movimentos apoiados e sustentados pela classe média. A classe média foi o grupo social mais atingido pelas dificuldades econômicas ocorridas logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e principalmente pela crise de 1929. Para piorar a situação da classe média, ela foi o grupo mais ameaçado pelo crescimento do socialismo na Europa. Como você sabe muito bem, quando um governo socialista é implantado em um país, ocorre o fim da propriedade privada e todos os meios de produção são socializados e colocados sob a administração do Estado. O sucesso do governo socialista da União Soviética era um alerta vermelho para a classe média, que temia perder os poucos recursos que haviam sobrado depois de tantas dificuldades econômicas. Foi por esta razão que aconteceu o apoio quase total da classe média ao fascismo na Itália e ao nazismo na Alemanha. Mussolini e Hitler prometeram combater e exterminar o socialismo, o marxismo, o comunismo ou qualquer outra ideia política que tivesse como objetivo pôr fim à propriedade privada. Foi uma coisa impressionante. Quanto maior era a crise econômica, maior era o número de pessoas da classe média que apoiava os governos fascista e nazista. Era praticamente uma relação diretamente proporcional. Agora vamos a outras informações importantes sobre os regimes totalitários de direita. A classe operária não apoiou o nazismo e o fascismo. O movimento operário era compreendido como um espaço de divulgação de ideias socialistas, de ideias comunistas, de ideias marxistas, de ideias anarquistas, ou seja, de ideias que combatiam a propriedade privada. Foi por esta razão que os operários foram tão controlados e vigiados na Itália e na Alemanha. Esta era uma estratégia de combate ao rápido crescimento da União Soviética de Stalin e do prestígio alcançado por esse país, principalmente porque a União Soviética foi o único país do planeta a não sofrer os impactos destruidores da crise econômica de 1929. As grandes indústrias e empresas só começaram a apoiar os governos fascistas quando eles conquistaram uma grande adesão popular, e principalmente porque os governos fascistas eram verdadeiros escudos que impediam o crescimento das ideias socialistas pela Europa. Outra característica fundamental dos governos totalitários de direita, tais como nazismo e fascismo, foi a intensa utilização dos meios de comunicação existentes na época para atingir as massas populares. Um dos principais instrumentos de propaganda nesta época era o rádio. Com ele, o chefe de governo conseguia entrar dentro das casas e falar diretamente com cada pessoa de sua nação. A propaganda política era necessária para conquistar novos seguidores e apoiadores para o partido político e para convencê-los a apoiar o chefe político e todos os seus representantes. É importante dizer que a opinião pública foi manipulada nesses países. Houve o controle e a censura de todos os meios de comunicação, com o objetivo de apresentar somente o ponto de vista favorável ao governo. O fascismo italiano e o nazismo alemão prometiam a conquista da estabilidade política, a defesa e a manutenção da segurança interna, o combate aos inimigos da nação e, principalmente, a criação de condições para o desenvolvimento da nação. Não se trata de uma simples propaganda,
pois a maior parte dessas promessas foi efetivamente cumprida, principalmente na Alemanha. Tudo isso foi fundamental para que cada vez mais pessoas acreditassem e apoiassem os regimes totalitários de direita. A Alemanha foi o regime totalitário que levou seu radicalismo nacionalista até as últimas consequências. Em nome da superioridade da raça ariana, da eugenia e do darwinismo social, o governo nazista incentivava o ódio aos povos estrangeiros, em demonstrações públicas e declaradas de racismo. Judeus, prostitutas, deficientes físicos e mentais, homossexuais, ciganos, entre muitos outros, eram considerados membros de uma raça inferior, doente e degenerada, e, portanto, deveriam ser eliminados assim que fosse possível. Em nenhum outro regime totalitário de direita, a prática declarada do racismo atingiu os níveis de violência e fanatismo como ocorreu na Alemanha nazista comandada por Adolf Hitler. Em nossa próxima aula, iremos finalizar essa série de vídeos sobre os regimes totalitários de direita. Iremos apresentar algumas características exclusivas do nazismo alemão e compará-lo com o fascismo italiano. Aproveitamos mais uma vez o espaço desse vídeo para pedir a sua colaboração. Se você acredita na qualidade e no valor de nosso trabalho, por favor, clique na descrição desse vídeo e nos ajude fazendo uma simbólica doação mensal. Você também pode nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo entre os seus amigos. Nós lhe seremos eternamente gratos por esta ajuda, pois precisamos muito dela para manter nosso trabalho no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.